Meu nome é Luciano Alves Meira, eu sou escritor, professor e editor também, e parceiro da editora Vozes em várias empreitadas, né, em vários projetos literários, como por exemplo o livro que lançamos recentemente sobre Karl Jaspers, que é Caminhos para a Sabedoria. E também sou autor de livros como A Espiritualidade e Potencial Humano. Esse é o livro mais recente que eu lancei, e talvez justamente por ter lançado esse tema, a Vozes me convida, e para mim com muita honra, a falar sobre o livro Filósofos Espirituais. Então, o meu objetivo aqui é fazer uma pequena resenha, comentar o livro, falar da importância do livro, que é um livro muito rico em reflexões, né? Vou explicar melhor. Primeiro, a capa do livro é essa, né? Ele está todo marcado aqui por mim. O Filósofos Espirituais, A Vida Iluminada pelo Pensamento, Richard White, né? Esse é o autor. O Richard White, ele nasceu na Inglaterra, mas ele ensina filosofia em Omaha, Nebraska. Ele é professor e pesquisador de vários temas filosóficos e espirituais, portanto, atua nos Estados Unidos. E o livro saiu há pouco, agora pela Vozes Nobilis, o selo da Vozes, trazendo uma reflexão muito contemporânea. Eu acho que a gente pode começar falando da importância de trazer o assunto da espiritualidade para a filosofia, né? Porque, lógico, existem muitas N abordagens possíveis para falar de espiritualidade. Mas a escolha que ele faz está muito ligada ao fato de que as pessoas estão buscando uma reflexão mais livre e, ao mesmo tempo, profunda sobre temas espirituais que ultrapassem ou sejam paralelos à experiência religiosa, né? Até vou destacar aqui um trecho do Richard White, já na página 209, lá na frente, né, quase no final do livro, mas em que ele traz esse posicionamento. Eu achei que ele fez isso com muita clareza aqui. Ele diz assim: olha, em grande parte, a espiritualidade e a religião se sobrepõem, mas o número crescente de pessoas que se identificam como espirituais, mas não religiosas, ilumina algumas das deficiências da religião organizada, como também as limitações do secularismo tradicional, enquanto filosofia a ser vivida na prática. Reflete também o surgimento de uma cultura pós-secular, na qual a espiritualidade pode ser levada a sério por si própria e não apenas como um anexo da religião. Disso se segue que a espiritualidade pode ser considerada uma forma singular de experiência. Nossa, eu não posso concordar mais com o Richard White a esse respeito. Eu acho que a espiritualidade precisa ser percebida como uma experiência singular, que não necessariamente está atrelada à religião. Eu posso ter uma religião e continuar seguindo os meus preceitos religiosos e em paralelo, né, buscar uma experiência de espiritualidade que eu, Luciano, por exemplo, não vou colocar na boca do Richard White coisas que ele não disse, né? Então, que eu, Luciano, considero que a espiritualidade é a culminância de um processo de autoconhecimento, mas também posso não ter nenhuma ligação com a religião e fazer esse caminho. Então, esse caminho da espiritualidade ele deveria ser percebido como algo em si mesmo, né? E é isso que ele propõe aqui, porque as pessoas estão não só querendo ir além dos dogmas, daqueles caminhos já pré-fixados que a religião apresenta muitas vezes, como também muita gente está exausta, vamos dizer assim, na sociedade que nós vivemos, do materialismo, né? Uma vida tão rasa. E, de certa forma, o que o Richard White quer fazer com o livro é nos tirar do automatismo, nos trazer para essas reflexões. E como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso selecionando 9 filósofos. Bom, aqui tem uma questão interessante, talvez até polêmica. Será que são 9 filósofos mesmo? Alguns deles nós não pensaríamos inicialmente como se fossem filósofos. Eu vou dar os nomes deles e os temas que foram tratados. Sim, porque o autor vai fazer o seguinte: ele vai elencar 9 pensadores, inclusive está uma sequência, vamos dizer assim, de datas, né, cronológica da vida deles, ou seja, começa com os mais antigos, que não tão antigo assim, né? E vem até a última pensadora que ele traz no livro, está viva, inclusive, com mais de 90 anos, mas está viva, que é a Irigaray.
Mas nem todos realmente são filósofos como nós costumamos entender, filósofos profissionais, pessoas que só viveram para a filosofia. Eu vou dar os nomes aqui, vocês vão perceber. Aqueles que gostam de leitura, estão familiarizados aqui com os autores, vão entender o que eu estou dizendo. Então ele coloca ele faz uma introdução, né, que se chama Espiritualidade na Filosofia, muito bem colocado. Eu acho que é essa a ideia do recorte. Onde é que eu encontro espiritualidade na filosofia? Lógico, tem um mar de filosofia para ser pensada, estudada, refletida, e nesse mar nem tudo é espiritualidade, ao contrário, né? Tem muita coisa da filosofia que não nos remete a uma experiência espiritual. Então ele faz um recorte mais contemporâneo, porque ele começa com Schopenhauer. Schopenhauer morreu em 1860, né? Então não é tão antigo assim. Nós vamos dizer que ele vai trazer autores dos últimos 3 séculos, né, do século XIX, XX e XXI. A começar por Schopenhauer, que ele atrelou a compaixão. Então, interessante isso. Olha, Schopenhauer, como aqueles que já estudam filosofia sabem, foi muito influenciado pelo orientalismo, pelas percepções orientais, como a Gita, né, os textos orientais, que a gente pode chamar de filosóficos barra religiosos, espirituais da Índia, né, mas também da China e daí por diante. Tudo que era oriental interessou a Schopenhauer, ele se abriu a esse orientalismo, e uma das questões que ele traz para a sua filosofia é a ideia da compaixão. A compaixão é quase que um princípio essencial para o budismo, né? E como sabemos, Schopenhauer foi bastante conectado ao budismo, né? Aqui eu vou trazer uma frase da página 67 do autor. Ele diz: de acordo com Schopenhauer e a filosofia budista, todas as criaturas são dignas de compaixão e precisam, consequentemente, ser consideradas membros de uma única comunidade, né? Então é interessante porque o tema da compaixão passa a ser um desses temas da espiritualidade atual. Quanto nós temos sido compassivos uns para com os outros, né? A compaixão tem um elemento de empatia muito presente, a nossa capacidade de nos solidarizar com o outro, de estarmos lá para o outro, né? De entendermos a dor do outro, de ficarmos ao lado do outro, de fazermos algo para amenizar a dor do outro. Então isso é praticamente uma essência do budismo, porque o budismo entende que não há uma separação ontológica entre eu e você, entre cada um de nós. Nós todos somos, vamos dizer assim, expressões de uma mesma realidade. Então por isso é que é inevitável a compaixão, já que o outro também sou eu, de alguma forma, né? Isso é a ideia do budismo, que influenciou bastante Schopenhauer, apesar de Schopenhauer ser percebido como um filósofo bastante pessimista, nem tudo na filosofia dele aparece com essa luz, né? Assim como o segundo autor que o Richard White vai trazer, que é Nietzsche, né? Para o espanto de alguns, né? Pô, Nietzsche foi um grande filósofo, foi talvez o filósofo que inaugurou a grande transformação da filosofia contemporânea, né? Ele fez o questionamento dos valores que são recebidos de forma crítica por nós e que se tornam um centro da nossa vida, né? Ele vai mostrar que cada um de nós precisa se libertar desse peso dos valores herdados sem criticismo, sem reflexão, né? Mas também vai postular que precisamos encontrar novos valores, né? Nem sempre é muito fácil encontrar esse futuro nos grandes tratados e reflexões, né, do Nietzsche. Mas o Richard White, ele destaca de uma maneira brilhante a ideia da generosidade. Pouca gente talvez saiba que Nietzsche focou nessa ideia da generosidade. Inclusive, eu vou até abrir aqui uma passagem em que ele faz uma consideração seguinte. Ele diz assim, olha, a sessão... ele está se referindo ao livro Assim Falava Zaratustra do Nietzsche, né? Ele diz: a sessão da virtude dadivosa é uma sessão importante, mas não recebeu muita atenção dos eruditos. E isso é surpreendente, porque é uma chave para o escrito de Nietzsche sobre o sentido do dom. É interessante, quer dizer, esse super-homem nietzschiano, ele tem virtudes, apesar de toda a crítica, né, do Nietzsche ao passado, como eu falei, né, aos valores que vêm do passado. Ele está buscando um tipo de virtude nova, né? E ele coloca basicamente no centro dessa ideia virtuosa a ideia de uma generosidade que não é o de dar coisas, né?
não é isso. A chamada virtude dadivosa é principalmente, e é assim que o Richard White vai destacar no capítulo, a nossa capacidade de permitir ao outro que seja quem ele quer ser. Olha que interessante, né? E aprofunda esse tema, vale a pena conhecer essa visão nietzschiana da generosidade. O terceiro tema que o Richard White vai trazer, então, vai ser a questão da arte. Ele vai trazer a arte através de Kandinsky, que muita gente talvez não saiba, mas que escreveu um texto muito importante, um livro a respeito da espiritualidade na arte, né? Então, Kandinsky vai dizer que a arte deveria capturar e traduzir aquilo que é invisível e imaterial para nos tirar do nosso automatismo. Então, Kandinsky foi um desses pensadores que a gente pode dizer, mas foi filósofo. Bom, a seu título, sim, a arte está muito conectada à filosofia em certos aspectos, né? Porque ela vai buscar aprofundar a nossa percepção da realidade. E nisso a filosofia e a arte se encontram. Claro que cada um na sua linguagem, né? Então, Kandinsky era um mestre do uso das cores, né? De uma arte mais abstrata, ele foi um dos grandes nomes da arte moderna, mas pouca gente sabe, talvez, que ele tinha esse entendimento da importância do invisível, da importância daquilo que não é percebido, para nos tirar do materialismo atual. O livro dele, de Kandinsky, sobre espiritualidade, é uma espécie de uma batalha contra o materialismo que estamos vivendo. E eu vou ler aqui só um trechinho da página 114, em que Richard White diz assim, olha, para Kandinsky, a arte é um antídoto ao materialismo, porque a arte rejeita a redução total da vida a considerações econômicas e a exigência de que tudo deve ser um uso e valor prático. Ou seja, é alguém que está combatendo, né, o utilitarismo, o consumismo, o materialismo, que é tão contemporâneo, tão real na nossa vida atual, né? Bom, então aí já temos alguns dos autores, dos pensadores, né, que o, o Richard White traz no livro como filósofos espirituais. E alguns deles, você deve concordar comigo, um pouco surpreendentes, né? Bom, o caso do próximo é o Walter Benjamin. Walter Benjamin foi um ensaísta, crítico literário, filósofo ligado à escola de Frankfurt. É muito interessante o pensamento dele. E é, a visão que o Richard White destaca no livro do, é, do nosso Benjamin, Walter Benjamin, é a importância da contação de histórias, olha só, da narrativa como uma forma de aprofundar o sentido das coisas, né? Porque o Walter Benjamin, apesar de ter vivido ali até o período da Segunda Guerra Mundial, ele não chegou a viver os nossos dias, os dias de internet, né, de aplicativos de inteligência artificial, mas ele praticamente antecipou a discussão do que nós estamos vivendo agora. Ele estava muito preocupado, porque ele logicamente já viveu num tempo em que a imprensa, nas várias formas, né, dominava a cena, né, ele já encontrou, já foi vamos dizer assim, alguém que conviveu com rádio, o surgimento da televisão estava acontecendo naquela época em que ele estava vivo, né? Então, logicamente, ele já tinha entendido que nós estamos vivendo uma espécie de sociedade midiática em que a informação fragmentada vinha ganhando espaço e a capacidade nossa de refletir com profundidade a respeito da alma, do ser e da realidade de um modo geral vinha decaindo. Então, essa decadência da capacidade da contação de história que aprofunda, né? Não por acaso, e o Richard White faz esse destaque aqui, os grandes fundadores de escolas espirituais como Jesus, Buda, Lao Tse, Confúcio, eram todos bons contadores. Richard White, então, a respeito de Benjamin, ele diz assim, estamos perdendo nossa capacidade de integrar ou intercambiar a experiência pessoal e já não compreendemos nada a não ser a informação e a explicação dos fatos. Mas, dada a prioridade da informação, como devemos compreender nossas experiências mais profundas que não se encaixam nesse modelo? Então, cada vez mais a sociedade vai criando uma espécie de sociedade da informação. A informação parece estar no centro do palco das relações humanas,
nós nos comunicamos através de formas midiáticas que formatam a informação, empobrecem a possibilidade do aprofundamento, né? Nossa, não poderia ser mais contemporânea essa percepção, né? E é interessante como o Richard White consegue mostrar que o Walter Benjamin estava, vamos dizer assim, protestando era justamente o problema da falta de profundidade. Mais um trechinho aqui que eu acho que vale a pena a leitura, olha. O Walter queria mostrar como o declínio da contação de histórias é o sintoma de um fenômeno muito mais amplo conectado com o isolamento do indivíduo na vida privada e com a incapacidade de comunicar a experiência ao compreender a sabedoria, ou compreender a sabedoria, porque isso se tornou uma característica da modernidade. Quando eu me basto de informações fragmentadas e de lutas narrativas que têm mais a ver com uma tentativa de domínio, de poder uns sobre os outros, através da informação, inclusive de muita mentira, né? Nós estamos vendo aí a ideia das fake news, né? A sabedoria desaparece. Poxa, a sabedoria é o foco da filosofia, a busca pela sabedoria. Nós podemos não ter sabedoria, mas nós devemos buscá-la. E isso é a essência da filosofia. E, segundo White, isso faz com que Benjamin seja também um pensador espiritual. E o número 5 é o Carl Jung, que, poxa, aí eu tenho que fazer um comentário. Assim, é importante entender que num livro como esse, em que você tem muitos autores utilizados como a base para uma reflexão de várias temáticas, é inevitável que o leitor vai ter suas preferências. Eu, por exemplo, sou um grande fã de Carl Jung, né, da obra dele. Acho que a gente não concorda 100% talvez com ninguém, mas eu me sinto com grande afinidade pela forma como Jung vai buscar a profundidade do ser, né? Tem um livro já lançado pela Vozes que tem a ver com o ser humano moderno, né? O homem moderno em busca de sua alma. Estamos fazendo isso, estamos precisando fazer isso. Jung é alguém que entendeu que o sagrado faz parte do arquétipo profundo da própria alma humana. Nós somos inclinados ao sagrado de uma forma ou de outra. Se você tirar a religião 100%, todos os símbolos religiosos, todas vamos dizer assim, as possibilidades religiosas do indivíduo, ele vai transferir isso para alguma coisa. Ele vai, se ele tiver assim envolvido, por exemplo, com política, ele vai sacralizar o Estado. Alguma coisa ele vai fazer, ele vai pegar essa energia do arquétipo sagrado e vai transferir para alguma vivência. Então todos somos seres em busca dessa profundidade espiritual, segundo Jung. É um dos meus preferidos, né? E o tema do capítulo sobre Jung, do Richard White, é Jung sobre a religião e o sagrado. É exatamente isso que ele vai dizer. Eu vou fazer só uma pequena leitura de um trecho. Ele diz assim, olha, isso sugere que o princípio divino pode entrar em todos nós, o que significa que a encarnação original não foi um acontecimento único e excepcional. Lógico, aqui ele está se referindo ao cristianismo, né? O capítulo se baseou numa obra do Jung, que também é da Vozes, que é a Resposta a Jó, né? Então ele faz uma análise desse texto aqui do Jung, mostrando que a forma como Jung enxerga os símbolos cristãos não é convencional. Inclusive houve muita crítica quando esse livro saiu, do ponto de vista dos teólogos, né? Os teólogos fizeram ataques a Jung. Mas, por outro lado, vamos dizer que ele traz uma interpretação maravilhosa sobre a ideia de um cristianismo que é uma espécie de renovação constante do indivíduo, como se cada um de nós pudesse ser a própria encarnação do Cristo a cada momento de evolução, ou de vida, ou de descoberta de quem nós somos. É uma visão mais dinâmica, que não está tão focada em dogmas estáticos, né? É excepcional a análise que ele faz sobre a obra do Jung. Deixo ao leitor aí para explorar mais, né? O número 6 já é um autor, por exemplo, que não é tanto da minha preferência, mas talvez o leitor se identifique muito, que é o Hillman. É também um psicólogo considerado pós-junguiano, né? Que tem a sua maneira de enxergar, vamos dizer assim, a espiritualidade de um ponto de vista, vamos dizer assim, um pouco mais terreno, né? O Hillman ele vai buscar uma espiritualidade muito voltada à ideia da alma
e não tanto ao espírito, né? Ele não quer a transcendência, ele quer a imanência, ele quer trazer de volta o que a gente chamaria de, vamos dizer assim, uma espiritualidade cotidiana, né? Que leve em conta as questões mais práticas, mais concretas. Eu estava procurando essa palavra. Então, o nome do capítulo é Hillman sobre espírito e alma. Também muito interessante para a leitura. E finalmente, bom, finalmente não, porque nós ainda temos mais alguns, né? Mas o próximo, que é o número 7, aqui já é o Foucault. Isso é 7 mesmo ou se é 6? É o 7, porque o Hillman é o número 6. Então o sétimo é o Foucault. Bom, Foucault é um grande pensador contemporâneo, né? Preocupado em mostrar como, de certa forma, a narrativa, a linguagem, a estrutura social, toda ela é montada para, de alguma maneira, restringir o ser humano. Nós quase estamos. A obra de Foucault faz lembrar muito a ideia da matriz, né? E todos nós estamos presos dentro de alguma espécie de matriz e de que a libertação dessa matriz não é fácil. Mas é interessante, o que muita gente talvez não saiba é que as últimas obras de Foucault estão muito ligadas ao cuidado de si mesmo. Então, o tema que o capítulo sobre Foucault vai trabalhar é esse, a ideia do cuidado de si mesmo. Quero destacar aqui uma passagem que é: o cuidado de si é um movimento contínuo de autoapropriação e automodelagem, mas não a recuperação de um eu fixo que já existe em algum nível, como minha possibilidade única de ser. Na verdade, Foucault tinha muita clareza de que a identidade ela é transformada o tempo inteiro. Nós somos quase que metamorfoses ambulantes aqui, para fazer uma homenagem ao grande ao grande cantor e compositor Raul Seixas, né? Somos sim metamorfoses ambulantes. Ele tinha esse conceito, mas isso não quer dizer que não devamos cuidar do si mesmo, né? Foucault se concentra bastante nisso, dizendo que praticamente temos que cultivar os aspectos espirituais, mentais, emocionais, físicos, para uma espécie de crescimento, despertamento e libertação. O processo de libertação do ser humano, dessa matriz social, passa por um fortalecimento interno, que é esse autocuidado, um aspecto da espiritualidade atual, né? Muito interessante, tá? O nosso Richard White ter enquadrado aí Foucault dentro da ideia da espiritualidade. O oitavo dos nossos autores é Derrida, que, como todos que estudam filosofia já devem ter ouvido falar, foi um grande pensador da desconstrução, né? Um pós-moderno já, né? Mas achei interessante que o Derrida foi colocado aqui para falar do assunto do luto. Eu realmente não conhecia, antes de ler a obra do White, a importância que Derrida deu ao luto e aprofundou isso, dizendo que basicamente as armadilhas do luto são a gente se tornar apegado demais àquele que se foi, de tal forma a paralisar a nossa vida, né? E isso acontece, o luto às vezes enreda as pessoas pela dor que a perda nos causa, e nós podemos até com isso perder a nossa vitalidade, a nossa vontade de viver. Muitas pessoas praticamente morrem junto com o amado, né? Aquele ser amado, seja quem for, né? Das suas relações. Então esse é uma das armadilhas, é esse apego excessivo. Mas o outro erro na relação com o luto, segundo Derrida, é você também tentar esquecer, praticamente trair a memória daquele que se foi, né? Ele vai tentar aprofundar, entender a importância de você permanecer ligado, de nós permanecermos ligados àqueles que se foram, para uma experiência de ressignificação, algo daqueles que se foram que fica em nós e que deveria enriquecer a nossa nova existência. É como se a gente tivesse, para honrar essa memória daquele que se foi, ressignificar essa relação daquele que se foi, e isso enriquece e expande a nossa vida, expande a nossa vida espiritual e não a reduz, né? Então, surpreendente o ensaio, muito interessante, sobre Derrida. E para terminar, a última autor, que é uma autora,
que o Richard White vai trabalhar é esta senhora filósofa, né, extraordinária, que está viva, que se chama Irigaray. Vou só chegar aqui no ponto do último. Esse aqui é o último ensaio, o último capítulo, se alguém preferir, né? E ele vai falar justamente sobre a questão do amor. Olha, deixa eu só chegar lá. Aqui, ó, Irigaray sobre o amor. Interessante também destacar isso, o autor terminar os temas dele, né, com o amor. Ele poderia ter terminado com o luto, com a morte. Não, mas ele termina com o amor. Tem uma mensagem aqui. Eu digo que todo livro ele tem a forma como ele é disposto, né, como os capítulos são sequenciados, já é uma mensagem, já é algum tipo de informação importante sobre o livro. Bom, o Richard White resolveu terminar com Irigaray, que é a mais contemporânea de todos, que está viva e que fala sobre o amor, né? E fala de um amor, sobre o amor de uma maneira extremamente bela, né? Ela tem uma influência platônica, o próprio Richard White vai mostrar isso, que ela está muito vinculada ao banquete de Platão, mas ela também é uma crítica do banquete, inclusive por ser uma feminista. E ela vai trazer aspectos que talvez fiquem perdidos ali na ideia do banquete, que dizem respeito a essa, vamos dizer assim, essa presença mais clara da leitura que as mulheres, ou que não necessariamente que as mulheres, mas vamos dizer que o feminino faz a respeito do amor. Né? Há uma energia feminina, para pensar em Jung, pensada no amor, esse amor relacional, né? Eu vou ler algumas passagens aqui. Ele diz assim: olha, o caminho do amor, o nome do livro da Irigaray, um dos livros dela é O Caminho do Amor. Então, ela comenta em O Caminho do Amor que nós perdemos o sentido original da filosofia como uma espécie de sabedoria espiritual. E agora, de maneira geral, nos resta um discurso impessoal que só fala a outros especialistas. É interessante esse jogo de palavras que a Irigaray faz, que é o seguinte: olha, a filosofia se tornou o amor à sabedoria, mas deveria ser a sabedoria do amor. Olha que interessante. Boa forma de colocar, né? E aqui um dos trechos que eu mais gostei, eu entendi bem que Irigaray acredita que o amor deve fundir tanto os aspectos de corporalidade quanto os aspectos espirituais, do invisível, do intangível, né? E de certa forma o amor é espiritual e ele espiritualiza o próprio corpo. Então não é uma fuga do corpo, não é. Essa é uma crítica que ela faz a Platão. Ela está muito influenciada por Platão, mas ela vai de alguma maneira mostrar que o amor platônico não deveria ser a ideia de um amor não físico, né? Não, ela diz que tudo precisa estar envolvido nessa experiência, corpo e alma, né? É tanto físico quanto espiritual. E aqui uma das passagens que eu mais gostei, diz assim, olha, como observa Irigaray, a gravidez parece preceder o intercurso. A ideia é que, mediante a relação aprimorada com outra pessoa, todos nós podemos ser inspirados a realizar nosso potencial espiritual mais profundo. A esta altura, porém, o amor já não é considerado um meio em vista de um fim, em que a meta é produzir filhos, ou a progenie espiritual como livros e obras de arte. Ao invés do desejo do amor, é o próprio amor, e mediante a inspiração do amor, nossas almas podem ser prolíficas. Fantástica a ideia da Irigaray, né? Esse pensamento dela, de que o amor não é apenas um meio, porque em Platão isso fica colocado, né? Essa ideia de que o amor é um meio para uma espécie assim de fecundidade que começa com uma fecundidade física, corporal, e terminaria numa espécie de fecundidade espiritual. Mas Irigaray vai dizer, não, mas o amor é um fim em si mesmo. A experiência amorosa é a experiência da própria realidade, a experiência da vida, né? E aprender a amar é o caminho que a filosofia deveria trilhar, né? Então, uma bela mensagem final, que eu acho que torna o livro ainda mais belo, né? E que fecha com chave de ouro o livro de Richard White, novamente o nome, olha, Filósofos Espirituais, a Vida Iluminada pelo Pensamento. Bom, eu dei apenas aqui vamos dizer assim, as pontinhas dos icebergs, né? O leitor vai ter que mergulhar em cada um dos capítulos para entender
a beleza e a profundidade de todos eles. E eu só posso terminar dizendo que precisamos de obras como essa no momento em que estamos vivendo no mundo, né? Um mundo que nos coloca numa situação de ansiedade, uma situação de excessos de informação, de busca desenfreada por materialidade, e tudo isso está fazendo com que a vida humana se empobreça, quando nós podemos olhar mais para dentro, né? A minha visão de espiritualidade é principalmente isso, a nossa capacidade de olhar para dentro. Eu sou favorável a que a educação humana seja contínua, isso já muitos têm dito, a respeito desse long life learning, né? Que a educação seja para a vida, não seja só aquela fase da escola, da faculdade, não é muito mais do que isso. Educação é tudo que aprendemos na medida em que nos transformamos, mas estamos indo muito bem em relação a olhar para fora. Daqui a pouco nós vamos chegar em Marte, colonizar Marte, então estamos indo muito bem no que diz respeito às coisas, porém estamos indo muito mal na nossa capacidade de olhar para dentro, de nos aprofundar em nós mesmos. Então livros como esse fazem parte do que eu chamaria de uma bibliografia da educação espiritual contemporânea, e consegue fazer isso se desvinculando da necessidade de estar atrelado a uma crença religiosa. Parabéns ao Richard White, parabéns à editora Vozes por mais essa obra espetacular.